Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte no canal 30.1, pelo som da América FM 107,1, Cultura M nos 830 kHz e para você que está nos assistindo para os nossos meios digitais, seja pelo YouTube, no canal TV Horizonte.oficial ou também no nosso aplicativo o Vox. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 4 minutos. Hoje é quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. E começa agora o nosso Rede Notícia. Vamos começar já o Rede Notícia desta quinta-feira falando sobre a movimentação em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, ele se manifestou nesta quarta-feira após a aprovação do requerimento de urgência para o projeto de lei da anistia. Isso mesmo, ele foi aprovado ontem à noite numa sessão muito quente, numa sessão cheia de discussões. Tarde da noite já, né? Tarde da noite, como normalmente os deputados brasileiros, os parlamentares federais brasileiros querem votar algo de muito interesse deles, eles votam sempre nos fins da noite, início das madrugadas. Isso é histórico também, E ontem foi aprovado numa sessão cheia de discursos pomposos, cheia de falas de impacto, e entre uma delas, a do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que falou que o país precisa de pacificação. Vamos ver e ouvir. Vamos hoje deliberar sobre essa questão da anistia, mas dizer que o trabalho desta presidência, em o requerimento sendo aprovado, será construir com o futuro relator, repito, se aprovado o requerimento, será construir com o futuro relator um trabalho que traga para o país a pacificação. A deputada federal do PL, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, Carol de Toni, ela disse após a aprovação do pedido de votação da anistia que a prisão de Bolsonaro é uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente. Então agora nós temos que anular esse processo que está no Supremo. Esse processo é nulo de pleno direito. Isso é um grande teatro para criminalizar a oposição, para tirar o Bolsonaro do jogo político. E mais, eles vão assassinar o Bolsonaro. A aprovação da urgência do projeto de lei para a anistia foi duramente criticada por deputados da esquerda, como o deputado Lindeberg Farias, que é o líder do PT na Câmara, e a deputada Tabata Amaral, do PSB. Vamos ouvir. É um dia triste para a democracia brasileira. E é um dia que vai marcar a história desse parlamento. O que a gente viu hoje aqui é de uma vergonha, é de um escárnio que é difícil colocar em palavras. E a pesquisa Quest, divulgada no início desta semana, ela mostra que 41% dos brasileiros são contra a possibilidade de anistia àqueles envolvidos na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. De acordo com esse levantamento, 36% são a favor da anistia para todos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão. Já 10% dos entrevistados defendem o perdão apenas para os participantes dos ataques de 8 de janeiro. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança é de 95%. Em um dia agitado, ontem em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a retomada do voto secreto para autorizar a abertura de processos criminais contra os parlamentares. A medida, ela faz parte da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição 3 de 2021, conhecida como a PEC da blindagem. Foram, preste atenção, 314 votos favoráveis e 118 contrários. O texto determina que deputados e senadores, eles só vão poder ser processados criminalmente com o aval das respectivas casas legislativas. O relator da proposta, dessa indecente proposta para variar, o deputado Cláudio Cajado, do PP, apresentou uma emenda. Tá aí, ó. Esse é o senhor que você está vendo na sua tela. Esse é o relator desse projeto, dessa indecência.
apresentou uma emenda aglutinativa que resgatou o voto secreto, excluída em votação anterior. Bancadas do Novo, do PSOL, do PT e do PSB criticaram a decisão, afirmando que não seria permitido votar o mesmo tema na mesma sessão legislativa. Já o presidente da Câmara, o senhor Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, defendeu que a mudança tem respaldo da maioria, segue precedentes e respeita o processo legislativo. Agora a proposta segue para análise no Senado Federal. Só fazer uns pequenos comentários acerca das duas questões. Primeiro, sobre a anistia, o PL da anistia. Infelizmente, parece que o Brasil não aprende com os erros do passado. Nós tivemos ou de golpe ou de tentativas de golpe, desde que esse país se tornou um país independente, 10 na história. Em nenhum dos casos, ninguém foi punido por tentar ou dar um golpe de Estado. Porque você pensa quem deu um golpe de Estado, porque eu vi muitos dizendo, o golpe não foi concretizado. Ora bolas, se o golpe tivesse sido concretizado, nós não estaríamos aqui falando. Estaríamos presos. Liberdade de expressão são suprimidas, liberdade de ir e vir são suprimidos, direito a habeas corpus são suprimidos. Quem fez isso? Quem fez isso? Golpe da Proclamação da República em 1889, no 15 de novembro de 1889. O golpe de Getúlio Vargas, da Revolução de 1930. O golpe que Getúlio deu em 1937 para suplantar a Constituição e garantir o Estado Novo. O golpe de 1964 também garantiu isso, através dos atos institucionais a partir de 1967. Regimes ditatoriais de exceção não garantem discussões posteriores. Agora, quem os tenta implantá-los comete crime contra a democracia, contra o Estado democrático de direito. E tem que ser punidos. Mas parece que o Brasil não lembra disso, não atenta para isso, não pensa nisso. Dom Pedro II garantiu a mãozinha na cabeça aos revoltosos da Farroupilha, da Revolução dos Farrapos, porque ele mesmo, Dom Pedro II, foi beneficiado por um golpe para chegar ao poder. Ele era o herdeiro do trono e chegou ao poder aos 14 anos, quando teria que esperar até os 18. Como que alguém que dá um golpe vai poder punir quem quer dar um golpe contra ele? Cá entre nós fica difícil, né? Gente, nós não podemos esquecer da história do nosso país, viu? E lembrar disso, principalmente nas próximas eleições. E lembrar de um outro detalhe. Teve gente que se envolveu na intentona comunista em 1935 e que depois, ou no golpe tenentista, ou na tentativa do golpe tenentista, que acabou chegando ao golpe de Estado de 1930, que depois estava no golpe de Estado de 1964. Sabe por quê? Porque não foi punido. Porque se tivesse tomado cana, cadeia, não teria feito nada disso novamente. Afinal de contas, eu penso. Ou então só se for um completo alucinado e fora do seu estado normal de pensamento. Esse sim vai continuar cometendo crimes em série. Esse a gente tá em um outro patamar. Agora, quem tem um mínimo de juízo, fala, opa, fiz uma coisa errada, tomei uma punição, não vou fazer de novo. É isso aí que é o Brasil. O Brasil, você precisa passar a limpo os seus problemas. Porque senão a gente vai ficar, como diria Cazuza, vendo um velho museu de grandes novidades. Repetindo a história e a gente não quer isso, viu, que gente? Tristeza. Meu Deus. Gente, olha só, uma nova pesquisa Quest que foi divulgada hoje aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderando em todos os cenários de primeiro e segundo turno simulados pela essa pesquisa, viu? Sobre a eleição presidencial de 2026. No segundo turno, o Lula aparece à frente de 9 nomes testados, como Ciro Gomes, do PDT, Ratinho Júnior, PSD, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Jair Bolsonaro, do PL, Romeu Zema, do Novo, Michele Bolsonaro, do PL, Ronaldo Caiado, do União, Eduardo Bolsonaro, do PL e Eduardo Leite, do PSD. Segundo o levantamento, Ciro Gomes, testado pela primeira vez nesse cenário, aparece 7 pontos atrás de Lula
para um segundo turno com 40%, teria Lula, e 33% das intenções de voto para o pré-candidato do PDT. Tarcísio, governador do estado de São Paulo, tem 8 pontos a menos. Ratinho Júnior, 12 e Bolsonaro e Zema, 13 pontos. Michele Caiado aparece 15 pontos atrás. Eduardo Bolsonaro, 18 e Eduardo Leite, 19. A pesquisa também mostra que cresceu de 65% para 76% dos entrevistados o número de brasileiros que defendem que Bolsonaro desista da candidatura para apoiar outro nome. É bom a gente lembrar que Jair Bolsonaro está inelegível pela Justiça Federal por conta daquela reunião com embaixadores feita em Brasília, quando ele ainda era candidato em 2022. Né? Além disso, 40% dos entrevistados acreditam que Lula deveria disputar a reeleição. Outros nomes do campo governista aparecem como alternativas. Geraldo Alckmin, 9% dos entrevistados, Simone Tebet, com 6%, e Fernando Haddad, com 5% dos entrevistados querendo que ele for candidato. André, essa pesquisa, ela parece que os eleitores eles estão escolhendo, na falta de alternativa, o menos pior. Porque essa mesma pesquisa Quest, ela falou do nível de desaprovação do governo Lula. E ele aparece nesse cenário à frente de todos. Então parece que a população não tem escolha, né? Diante de todos aí que estão sendo lembrados. Eles até resgataram o Ciro Gomes aí nessa situação, viu? E o Ciro que já começou a se posicionar, né? E, inclusive, ele chegou a dizer que não viria candidato, mas agora, a cada dia que passa, né, está se posicionando cada vez mais. E nessa mesma pesquisa, a rejeição a Bolsonaro, Michele, Eduardo, Ciro e Ratinho Júnior aumentou, enquanto a de Lula e dos outros nomes se manteve estável. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e foi realizado entre 12 e 14 de setembro, com 2.004 entrevistas em todo o país. A margem de erro, lembrando, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O laudo do médico do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, divulgado ontem, confirmou a presença de um carcinoma de células escamosas, um tipo de câncer de pele, em 2 das 8 lesões que foram retiradas durante um procedimento cirúrgico no último domingo. Jair Bolsonaro recebeu alta ontem à tarde, após ter passado a noite internado com quadros de pressão alterada, vômitos e tontura. Segundo o boletim, ele foi tratado com medicamentos e hidratação endovenosa, apresentando melhora clínica e também da função renal. E de acordo com o médico Cláudio Birolini, que acompanha o ex-presidente, as lesões elas já foram retiradas e não tem necessidade de novos procedimentos nesse momento. O tratamento agora ele vai ser feito por meio de um acompanhamento periódico. O carcinoma de células escamosas, ele é um tipo de câncer de pele comum, segundo o médico, geralmente ligado à exposição ao sol. No caso de Bolsonaro, né, o tumor ele estava restrito à camada superficial da pele, sem sinais de metástase. O ex-presidente ele voltou para a prisão domiciliar após a autorização judicial para saída temporária ao hospital. 12h17, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai trazer mais detalhes daquela mega operação da Polícia Federal que desbaratou um suposto esquema criminoso para o pagamento de propinas, para a liberação de licenças ambientais e atividades de mineradoras aqui no nosso estado. É depois do intervalo. Doze horas, 20 minutos, estamos de volta com Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, @tvhorizonte.oficial, na América FM 107,1, na Cultura M nos 830 kHz e também no nosso aplicativo Vox. Ainda não baixou? Vá lá, acesse a sua loja de aplicativos, a Apple Store, a Play Store, baixa o Vox e aí você pode assistir a TV Horizonte, ouvir o conteúdo da América FM, quando, onde, na hora que você quiser, no seu smartphone, no seu tablet, em qualquer lugar do mundo. A Justiça decide bloquear mais de R$1 milhão das contas do empresário René da Silva Nogueira Júnior e da esposa dele, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. Essa medida atende a um pedido feito pela defesa da filha do Gari, Laudemir de Souza Fernandes,
que foi assassinado pelo empresário em agosto do ano passado. Quem traz os detalhes sobre essa ação é o nosso repórter Giovanni Rodrigues, que conta tudo pra gente. 12h21, boa tarde, Giovanni. André e Janaína, boa tarde, muito boa tarde a todos. A Justiça decidiu bloquear mais de R$1.200.000 das contas de René da Silva Nogueira Júnior e também da sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. A medida atende uma ação movida pela filha do gari, Laudemir de Souza Fernandes, assassinado pelo empresário. O valor inclui danos morais, pensão mensal e custeio de sessões de terapia. Também foi determinado o bloqueio de imóveis do casal. René da Silva Nogueira Júnior responde por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e também ameaças. A esposa dele, a delegada, também foi indiciada por emprestar a arma funcional ao marido e denunciada pelo Ministério Público por prevaricação. O empresário atirou contra o gari no dia 11 de agosto deste ano, durante uma briga de trânsito no bairro Vista Alegre, na região oeste de Belo Horizonte. René está preso preventivamente no presídio de Caeté. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. Obrigada. E olha só, gente, foi preso um influenciador digital de 42 anos, suspeito de extorquir autoridades públicas do município de Santa Luzia, além de outras vítimas. De acordo com as investigações, o suspeito, ele tentava obter vantagem financeira mediante chantagem, ameaças e coação, com o uso de redes sociais e aplicativos de mensagens. A repórter Erlaine Grace acompanhou o caso e traz os detalhes pra gente. Boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. A Polícia Civil apresentou agora há pouco detalhes da prisão de Rony Peterson, influenciador digital de 42 anos, acusado de extorsão e crimes contra a honra de autoridades de Santa Luzia, inclusive envolvendo familiares dessas vítimas. Entre elas estão o prefeito, o vice-prefeito e os secretários de Saúde, Governo e Finanças. As investigações começaram em abril, mas os crimes já vinham sendo praticados desde fevereiro. Rony, que reside em Brasília, foi preso ao sair de um estúdio na capital federal, onde reside, e alegava ter sido contratado por uma agência para publicar conteúdos desabonadores, dizendo que precisava de dinheiro para pagar pelas notícias. Ele negava o crime de extorsão, afirmando que se tratava apenas de uma solução para encerrar as postagens. Segundo a polícia, as extorsões não se limitavam a Santa Luzia. Tem outros municípios e até estados envolvidos. O influenciador, ele chegou a exigir R$100 mil para cessar as publicações. E até agora ele não revelou o nome da suposta agência. O delegado Fábio Lucas Cabriti ressaltou a gravidade do caso e explicou os próximos passos da investigação. Vamos ouvir. Ele veiculava as matérias desabonadoras e isso servia até como meio de coerção, porque ele encaminhava as matérias que seriam publicadas anteriormente para essas vítimas, de modo, na interpretação da Polícia Civil, de coagi-las a realizar o pagamento e assim não mais produzir ou não divulgar aquele conteúdo específico que ele encaminhou. Esse é o objeto da apuração. Como, aparentemente, como os indícios demonstram que esse pagamento não foi realizado, então ele soltava matérias, soltava esse conteúdo desabonador, tanto em suas redes sociais, quanto também no seu canal de notícias. O crime contra a honra é voltado à pessoa da vítima, não necessariamente vinculada ao seu cargo. Então são palavras difamatórias, palavras injuriosas, que são repostadas nas suas redes sociais, o que inclusive é capaz de triplicar a pena do crime contra a honra de acordo com o Código Penal. Então todas essas falas que são feitas nas redes sociais contra essas pessoas e com um teor injurioso ou difamatório configura os crimes de injúria e difamação e por isso é objeto da investigação. Além disso, tem a extorsão exatamente por exigir o valor para não realizar essas postagens difamatórias e injuriosas. Nós estamos considerando aqui 5 vítimas, cada um deles de 4 a 10 anos, se considerar o cálculo da pena. Além disso, o somatório da pena, perdão. Além disso, os crimes contra a honra são contra todos os investigados, e cada um tem sua peculiaridade.
Se a pessoa for idosa, aumenta a pena de 1/3. Por ser realizado por meio das redes sociais, a pena é triplicada. Então, por ser um funcionário público também, né, de acordo com o Código Penal, aumenta mais 1/3. Então, as penas realmente somadas, elas podem chegar a um valor elevado. O investigado já respondeu a outros crimes de difamação, injúria, calúnia e extorsão em outras passagens. Volto com vocês aí no estúdio. 12 horas e 27 minutos. Vamos começar agora a falar, detalhar um pouco mais, dar mais detalhes sobre a Operação Rejeito, que colocou na cadeia 11 pessoas supostamente envolvidas em um esquema criminoso que, entre outras coisas, pagava propina, extorquia, fazia de tudo para poder garantir licenças ambientais e liberações para a atuação de mineradoras aqui em Minas Gerais. Ontem, o governo do estado de Minas Gerais exonerou e afastou os servidores envolvidos, de acordo com a Polícia Federal, nessas fraudes ambientais no estado. Quem acompanhou e traz os detalhes é a repórter Gabriela Salles. O governo de Minas Gerais instaurou processo administrativo para analisar processos ambientais que estavam em análise dos servidores suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção envolvendo órgãos ambientais e mineradoras no estado. A gente está acompanhando os fatos, né, e obviamente tomando todas as medidas que são necessárias. Algumas medidas já foram tomadas. Eu não sei se vocês acompanharam, mas nesse último sábado, um dos suspeitos foi exonerado. As investigações apontam que os servidores são suspeitos de agilizar licenças ambientais para a mineração, sem considerar alertas técnicos em troca de propina. A Polícia Federal classificou o caso como um exemplo de corrupção sistêmica, em que setores públicos e privados atuam de forma organizada para fraudar processos. Já há algum tempo, os servidores fazem denúncias sobre como tem sido, como as legislações têm sido operadas lá dentro, como o Copan tem sido uma ferramenta dessa política no Estado, do desmonte da política ambiental no Estado. Então, a gente vê esse movimento e tem feito essas denúncias. Em nota, a Agência Nacional de Mineração informou que tomou conhecimento do caso nesta quarta-feira e que colabora com as investigações. Olha só, gente, o governo de Minas Gerais publicou nesta quinta-feira mais 2 exonerações que foram motivadas pela Operação Rejeito. João Paulo Martins, que presidiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, e o seu chefe de gabinete, Daniel Silva Queiroga, deixaram os cargos. O governo mineiro confirmou o nome de Edilson Martins para a presidência do IEFA. Ontem, quarta-feira, já haviam sido exonerados outros 4 servidores. Arthur Ferreira Rezende Delfim, diretor da FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, preso na operação. Fernando Baliani da Silva, diretor de gestão regional da FEAM, alvo de mandados de busca e apreensão. Breno Esteves Lasmar, diretor-geral do IF, Instituto Estadual de Florestas, alvo de busca e apreensão, além de Liriete de Freitas Librão Oliveira, que chefeava a Unidade Regional de Regularização Ambiental Leste de Minas. É bom a gente lembrar que o ex-presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, o Rodrigo Gonçalves Franco, que também foi preso preventivamente ontem, ele já havia sido exonerado do cargo no último sábado, dia 13. O secretário de Comunicação do Estado de Minas Gerais, Bernardo Santos, disse que essa exoneração foi feita devido a burburinhos e fofocas que surgiram nos bastidores em relação ao nome do ex-presidente da FEAM, da Federação Estadual de Meio Ambiente. Vamos ver e ouvir. Não eram necessariamente suspeitas, porque já havia muito burburinho, já havia muitos, vamos dizer, fofoca sobre a postura dele na frente da FEAM. E aí a gente decidiu, para evitar qualquer tipo de risco, a gente decidiu exonerá-lo. E aí, por uma
ocasião do destino, aí a gente exonera e ele quase que imediatamente é preso pela Polícia Federal. Também esses servidores que estão respondendo por processo administrativo tiveram algum indício ou também foi fofoca? Olha, é o que eu falei, né? Eu não sei te dizer porque os processos administrativos estão todos sob sigilo, então eu não sei te dizer quais são. Eu sei que existem porque nosso controlador-geral, que hoje infelizmente não está conosco, né? Está viajando, ele me disse que alguns deles já estavam sendo investigados. Então, eu acho que agora é aguardar o tempo, e nada mais forte do que uma investigação da Polícia Federal. Uma coisa que a gente tem que perguntar é por que ontem nessa coletiva não estava presente a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, a Marília Mello. Era ela que tinha que estar lá ontem para poder responder as perguntas dos jornalistas. Afinal de contas, a grande parte dos servidores envolvidos e demonstrados o envolvimento na investigação policial eram de responsabilidade dela. Não entendi até agora por que o Bernardo Santos é que foi falar. E ela tem que vir a público falar. Ela tem que vir a público, nem que seja talvez de nota, mas tem que vir a público falar. Tem que se pronunciar. Tem que se pronunciar. Não dá pra ficar calado. Assim como o governador Romeu Zema também precisa se pronunciar acerca do assunto e sobre a confiança dele na pasta, no andamento da pasta. Foram casos isolados? Ótimo. Se coloque, se pronuncie. O silêncio é que não pode permanecer. A gente preparou uma arte, a gente preparou uma explicação para você entender como é que funcionava esse esquema criminoso. Para você que está assistindo a gente na TV Horizonte e também no nosso YouTube. Tá aí na tela, olha só. Esse grupo, essa organização criminosa, tinha um grupo de liderança. Que tinha o empresário Alan Cavalcante, que era uma espécie de CEO de mais de 40 empresas de mineração, ou ligadas à mineração, que era o chefe do grupo criminoso. A cabeça, pode-se dizer assim? A cabeça pensante dessa história. Esse Alan, inclusive investigações demonstram que ele chegou a alugar imóveis e comprar imóveis em prédios onde moravam juízas estaduais, federais e uma procuradora para poder coagi-las. É isso mesmo que você está ouvindo, coagi-las. João Alberto Lages, ele é ex-deputado estadual pelo MDB, presidente da Associação Brasileira das Mineradoras de Ferro e era sócio de Alan na mesma empresa e era um articulador desse esquema, justamente por esse caminho que ele tinha, não só no meio político, mas também no meio das mineradoras. E o Helder Adriano de Freitas, ele atuava como uma espécie de articulador com servidores públicos, representantes de órgãos ambientais, para manipular os processos de licenciamento. Vamos mostrar mais a organização agora, os articuladores. Esse é o núcleo articulador, que tinha José Newton Cury, que é um engenheiro civil, que trabalhava como uma espécie de articulador jurídico. Presta atenção, seu José Newton Cury ganhou comenda da Medalha Minas Gerais este ano. Ano passado, me perdoe, Janaína tá me corrigindo. E também ganhou uma comenda, nessa foto que você tá vendo, é uma comenda que ele ganhou do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O Danilo Vieira Júnior, ele é ex-servidor da SEMAD e ex-secretário de Meio Ambiente de Nova Lima. O Gilberto de Carvalho, que era o lobista político, pasmem, esteve aqui na TV Horizonte, acompanhando um vereador que foi entrevistado pelo nosso programa, era assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte até o último dia 2 de setembro. Além deles, tinha um núcleo investidor. O Luiz Alberto Fernando era o sócio oculto das empresas de fachada que eram ligadas, que eram criadas para poder dificultar o esquema. E o Luiz Felipe de Barros era um gerente investidor dessas empresas de fachada, dessas empresas laranjas. Agora a gente tem um outro núcleo, que é o núcleo financeiro. O operador financeiro, o cara que fazia a grana circular, é o Felipe Lombardi. Felipe Lombardi foi diretor administrativo da Emater durante o governo de Fernando Pimentel, colocado nesse cargo em 2015. Além disso, tem o James de Oliveira. O James de Oliveira, sabe o que ele era, Janaína? O homem da mala.
Um homem que levava a mala para um lado e para o outro para poder pagar os propinaços. Dinheiro físico, É. né? Dinheirinho. A Noêmia dos Santos, que era diretora administrativa, ela é ex-mulher de um dos sócios do Alain. E ela que fazia essa movimentação do dinheiro. Entendeu? Além disso, tinha o Gustavo Rezende, que era um operador jurídico, um advogado. E tinha um núcleo gerencial ambiental, que tem o Jaime Eduardo, que é ex-servidor da SEMAD, ou seja, dentro do governo estadual. O Rafael Brandão, que é o gerente operacional. E o Lucas Fraga Cruz, que é o gerente ambiental. É claro que nós tínhamos várias facções de ataque. Entre elas, o governo federal, servidores da União, que a gente vai mostrar agora quem são eles. Caio Mário Seabra, que é ex-diretor da Agência Nacional de Mineração, ex-diretor geral. Leandro César Ferreira, ex-gerente da NM aqui em Minas Gerais. Guilherme Santana Lopes, outro ex-diretor geral da Agência Nacional de Mineração. Além do Rodrigo Teixeira, que é delegado da Polícia Federal, chegou a alcançar um nível de terceiro na hierarquia geral da Polícia Federal do Brasil, que era o cara que dizia pro pessoal, hoje tem operação, viu? Fica ligado aí, vai ter operação, tá andando operação investigação contra vocês, então faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro. Avisava antes, né? Avisava antes. Esses são servidores federais. Temos servidores estaduais, esses foram afastados, tá? João Paulo Martins, como a gente disse, presidente do IEFA, Daniel Quiroga, chefe de gabinete do João Paulo Martins no IEFA, e a Liriel de Freitas, que trabalhava na FEAM. Além disso, a gente tem também uma série de outros servidores de Minas Gerais, esses diretamente envolvidos no esquema. A gente não deu tempo de fazer a arte, inclusive as fotinhas a gente tem, e amanhã eu vou pedir pra gente, até colocando no ar aqui só pra gente entender, mas amanhã vai botar cara e crachá de cada um deles, porque se não quer ter seu rosto colocado, não se envolva em coisa errada, pura e simples assim. Agora aqui, vou falar os outros nomes, só pra gente finalizar. Rodrigo Gonçalves Franco, ex-presidente da FEAM, cobrava R$500 mil de propina para liberar licenciamentos. Foi o que foi mandado embora no sábado. Além dele, Vitor Reis Salum Tavares, ex-diretor também da FEAM, da Fundação Estadual de Meio Ambiente. Nós temos também o Fernando Baliani da Silva, o Bruno Esteves, que também era outro diretor da FEAM, o Arthur Ferreira Rezende, também da FEAM, e para fechar, além deles, tinha o Fernando Benício de Oliveira de Paula, que fazia parte do COPAN, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que era, pasmem, presidente de uma ONG de defesa ambiental e que está envolvido no esquema. É isso aí. 12h, 39 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com o prefeito de Caeté, Alberto Pires, do Avante. E um dos temas que a gente vai falar é justamente esse avanço da mineração que está de olho na Serra da Piedade. Depois do intervalo. Agora sim, estamos de volta com o nosso Rede Notícia, 12h43 e a gente começa uma conversa agora com o prefeito de Caeté, Alberto Nazaré Pires, do Avante, que gentilmente está com a gente hoje aqui no nosso Rede Notícia. Prefeito, obrigado pela sua presença, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Prefeito, já quero começar puxando dessa grande notícia de ontem, ainda com a repercussão de hoje, que foi essa operação da Polícia Federal, essa Operação Rejeito, sobre todos os malfeitos, uma organização criminosa com tentáculos do governo do estado, governo federal, para pagamento de propina, para liberação de licenças ambientais para mineradores em locais que não deveriam estar minerando.
E a gente sabe que tem uma tentativa de avanço, de ataque à Serra da Piedade, que é um patrimônio de Minas Gerais, onde está lá a Basílica de Nossa Senhora da Piedade, né? Nosso santuário da padroeira de Minas Gerais. E a gente sabe que existe toda uma luta para preservação daquele local. Como é que o senhor viu isso e como que o senhor tem visto essa questão da mineração? Que a gente sabe que tem importância a mineração no estado. Não estamos aqui demonizando a mineração. A gente está demonizando, a gente quer que seja punido quem pratica a péssima condição de mineração. Aquela que não respeita a lei ambiental, aquela que não respeita as normas determinadas, aquela que procura... Porque, aliás, essa operação começou porque uma das barragens de rejeitos desses grupos envolvidos era uma das 7 do estado na pior condição. E a partir daí se descobriu por quê. É esse tipo de mineração que tem que ser combatida, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite de estar aqui presente. A gente fica muito triste quando a gente vê essas notícias, né? Porque a gente, enquanto político, está à frente do município, a gente quer trabalhar com responsabilidade e com justiça, né? Então eu acredito que tem sim, né? A gente tem que ter esse equilíbrio do meio ambiente, do desenvolvimento, é necessário para a própria cidade, para a sobrevivência, só que a gente tem que combater nessas pessoas que querem prejudicar de qualquer forma, né? A gente precisa preservar o meio ambiente, nós temos um bem natural muito grande lá, que é a Serra da Piedade, é o coração aqui de Minas Gerais, para nós caetenses também é. Então a gente precisa desse controle, o que a gente pode fazer, né, para a gente poder combater nada que seja degradado, né? Realmente a gente começa a trabalhar e fazer isso lá. Desculpa. Fica à vontade. E como o senhor mesmo disse, tem o nosso santuário Basílica lá. Como é que o senhor pretende apoiar essa questão do turismo religioso, cultural, ali na região, e garantindo, obviamente, essa preservação ambiental, que é tão importante, né? Quando a gente se fala ali da Serra da Piedade, prefeito. Nós temos trabalhado muito grande, inclusive com o Novo Almor. Então, esse ano, né, nós colocamos, a partir de fevereiro, lá chama o Expresso CRE, que é um transporte que sai do centro da cidade, que é da Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, vai até o santuário, é gratuito. Então é todo sábado e domingo, então tem 4 horários, né? 2 horários indo, 2 horários voltando. Então qualquer cidadão de qualquer cidade, qualquer mundo, né, que vier à nossa cidade de Caeté, pode no sábado e no domingo subir gratuitamente até o santuário. Então sai do centro e vai até a estação. A gente sabe da importância de Caeté, não só na questão religiosa, mas na questão histórica, na questão de preservação do nosso estado. É uma das cidades onde realmente nasceu Minas Gerais, né? Se a gente olhar Sabará, Caeté, né, onde a gente tem as primeiras atividades, né, dos bandeirantes, né, e por aí vai. Aí, como que a gente pode explorar ainda mais em Caeté esses 2 grandes potenciais que a cidade tem? O turismo religioso e esse turismo histórico, para contar muito da história desse nosso estado. A gente tem trabalhado muito para voltar a Caeté nesse patamar. Hoje nós temos várias atrações lá turísticas, o Museu Regional, tem uma Fundação Israel e Fundação Pinheiro, que lá onde foi a primeira rodovia, né, do estado de Minas Gerais. Nós também temos uma Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é uma maravilha, uma paróquia de mais de 300 anos, né? Então nós temos buscado preservar realmente esses espaços que as pessoas tenham acesso e também para a gente poder divulgar para o mundo todo, né, a importância que a Caeté tem para Minas Gerais e para o Brasil. Aquele presépio que vocês faziam ali no centro, na praça mesmo da Matriz de Bom Sucesso, aquilo vai permanecer também, prefeito? Sim, aquele presépio de tamanho natural, coisa linda aquilo lá. Aquele presépio é de um padre, o padre Wanderson, caetense, né, ele está no Rio de Janeiro, ele prestou, né, quando a gente esteve lá na gestão, e nós estamos fazendo essas tratativas para trazer também o presépio de novo para a população e para todo mundo que queira visitar. E que é muito bonito, por sinal. A gente sabe que o acesso ali à Serra da Piedade, ele exige bastante cuidado, né? Tem algum projeto de melhoria das estradas, do acesso mesmo do transporte, sinalização? O que acontece? Lá o transporte do acesso ao santuário é estadual, não é municipal. Então o que a gente faz muito é cobrar, né, principalmente do estado. Também tem uma parte lá que é responsabilidade da mineradora, a VG, a gente também tem comunicado muito com ela, cobrado para manter realmente o tapa-buraco, a sinalização, para maior acesso da população. Falando ainda em transporte, começou, né, essa semana a cobrança do pedágio da nova concessão da 381 na parte seguindo em direção ao Espírito Santo.
Como é que vocês têm visto essa cobrança? Um valor muito caro, valor de quase R$16, né? E como que vocês estão reagindo a essa questão, prefeito? Eu te peço para o senhor responder depois do intervalo, pode ser? Pode ser. 12h49. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua essa conversa aqui no Rede Notícia. Doze horas e 51 minutos, continuamos essa conversa com o prefeito de Caeté, Alberto Nazaré Pires, do Avante. Prefeito, na saída do nosso intervalo, a gente falou sobre essa questão da 381. Não tem como a gente parar e pensar que não existe a necessidade de se resolver a questão da 381. Passaram-se anos e anos, várias promessas, o governo federal não conseguiu resolver, privatizou. Só que o pedágio é caro pra caramba. Como é que vocês estão reagindo a isso, prefeito? O que acontece? Nós entramos com uma liminar lá no TCU, que é uma ação com o prefeito de Bom Jesus, Vanderlei, prefeito de Nova União, com o delegado, ele é deputado, Cristiano Xavier, então entrando pedindo a suspensão dessa cobrança, né? E também para reaver esses valores, porque vai prejudicar muito os municípios, são municípios pequenos, né? Então a gente precisa, a gente precisa de transitar, né? Então nós estamos aguardando essa ação para que o governo federal reveja essa situação. Pega uma parte de Caeté, né? Roças Novas, você falou, pega né? o distrito de Roças Novas. E aí prejudica e é pertinho de Nova União, né? Então sempre o distrito de Nova União tem que vir a Roças Novas, vir a Caeté e prejudica principalmente os pequenos produtores. Verdade. Tem muita gente que vai e volta todos os dias, né, de Belo Horizonte, também das cidades próximas. Então, se vocês estão trabalhando em relação a isso, Estamos trabalhando isso. A gente sabe que precisa, né, desse melhoramento, precisa realmente dessa cobrança, mas não dessa forma que está sendo imposto. Para melhorias. E, prefeito, o senhor tem uma bandeira muito interessante que é relacionada às ações sociais, né? Inclusive tem esse mês destinado aos idosos com várias atrações. Vocês têm trabalhado isso na cidade, Caeté, com as pessoas, com os turistas também? Como é que tem sido isso? Tem, desde o início da gestão do Lucas Coelho, a gente também tem trabalhado muito isso. Minha bandeira sempre foi idoso, então eu trabalhei muitos anos no Lar dos Idosos, da Sociedade São Vicente de Paulo, e continuo com essa bandeira valorizando a melhor idade. Esse mês nós celebramos o mês da melhor idade na cidade de Caeté, o mês de setembro. Inclusive nós temos um show, né? Nós vamos levar 2 shows, que é a Alcione, nós vamos levar também o Cleito Camargo, e além disso tem várias atrações, tem um desfile, então os idosos desfilam, inclusive o dos lares de idosos também participam. E para encerrar, nós vamos ter o programa Dedo de Prosa, que é da TV Horizonte, lá no Santuário, com o apoio da Prefeitura. Qual que hoje que o senhor aponta como principal problema que a sua gestão tem que resolver para a cidade de Caeté, prefeito? Hoje o problema que aflige muito é a situação desses caminhões, né? Que hoje nós temos várias mineradoras que não é dentro do município, mas transitam por dentro do município, né? Então nós temos trabalhado muito na busca de construir uma alça viária. Então a gente vai construir uma alça viária para que essas carretas não passem dentro do município. Para poder sair, porque hoje sai na maioria delas ali em Caeté, na Serra, então acaba caindo no centro de Caeté. No centro de Caeté para sair Barão de Cocais. Então hoje é um dos principais gargalos que a gente tem enfrentado lá, mas a gente já tem conversado com as mineradoras, tem negociado. Então a nossa perspectiva, né, que daqui a pouco já sai essa alça, para não precisar passar dentro do centro da cidade. E a principal fonte de renda, de arrecadação hoje, Caeté, vem de onde? Hoje vem dos comércios. Vem dos comércios. Hoje são os comerciantes, nós temos lá e pequenas empresas. E o fundo de município, participação dos municípios, como é que está? Está chegando esse dinheiro de maneira correta até a cidade, prefeito? A gente tem sido muito prejudicado por causa do IBGE, né? Então, assim, na conta da população, nós caímos. A gente tinha 42 mil habitantes, eles reduziram para 38. Com isso, a gente caiu o FPM, que virou para 1,6. Então, nós temos perdido cerca de 6 milhões. Meu Deus, de é reais muito dinheiro. Ano. Então nós entramos na justiça, né, trabalhamos isso, já ganhamos,
né, na justiça, mas ainda não saiu a liminar para que volte, né, para a gente não perder, porque isso a gente deixa de investir na educação, na saúde, em obras e prejudica a própria cidade. E ser prefeito de uma cidade menor é um baita de um desafio, né? Eu falo que o desafio ser prefeito, cuidar de todos, né? Mas o desafio, eu gosto muito, o desafio gostoso de poder estar, que eu falo que a gente tem outra visão quando a gente está lá. É verdade. Como é que está o senhor assumiu agora nesse ano 2025, como é que está para essa questão do orçamento para 2026? Dá para planejar? Dá para adiantar alguma coisa para a população? Se nós planejamos o orçamento com uma perspectiva de crescimento, né? Então teremos quase 300 milhões de orçamento para ter mais obras, investir mais na saúde e na educação da população. E o turismo pode ser realmente uma grande saída para Caeté explodir, né? Você acha que essa lei que pode implantar o feriado em Minas Gerais da padroeira pode ser uma lei que seja de suma importância para a cidade de Caeté? Sim, nós até temos trabalhado isso na Assembleia também, para ver a representatividade que tem, né, importância, que hoje a Serra é que atrai mais turistas, né, e a gente tem feito um trabalho para levar esses turistas até o centro de nossa cidade e também os que vão no centro para poder ir até o santuário. Você acha que há possibilidade de buscar investimento, trazer grandes conglomerados de turismo, hotéis para Caeté, para poder abrigar essas pessoas que vão lá diariamente? Sim, nós temos feito alguns encontros, chamam os encontros com os empreendedores, né, mostrando para eles a importância para poder acolher essas pessoas que têm vindo à nossa cidade, tem divulgado nas nossas redes sociais, divulgado no nosso site, a importância que Caeté tem, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil e para o mundo. E tem a possibilidade de parcerias externas, governo, empresas particulares, empresas privadas? Sim, a gente tem conversado muito, a gente tem um grupo lá que a gente sempre faz um encontro de gestores, e nesse encontro de gestores a gente tem falado muito com as pessoas que a gente precisa caminhar todos no mesmo ritmo, né? E tem que caminhar todos de mão dadas. Não adianta o poder público para um lado, a sociedade civil ir para o outro, a gente conseguindo caminhar junto, a cidade toda ganha. Verdade. 12h58, a gente quer agradecer mais uma vez a presença do prefeito de Caeté, Alberto Nazaré Pires, do Avante. Obrigado, prefeito, o senhor está aqui com a gente, as portas abertas da Rede Catedral de Comunicação Católica, afinal de contas, o senhor administra a terra onde está a nossa mãe, né? É verdade, e o aí, Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. que é uma baita de uma responsabilidade, né, prefeito? É isso mesmo, eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui presente, deixar um abraço para o nosso Dom Valmor, né, que tem tido carinho muito grande, estive com ele na festa da padroeira, ele esteve lá, nós fizemos a abertura da matriz, Nossa Senhora do Bom Sucesso, né, então inaugurou lá as obras que teve, e a gente sabe do carinho que ele tem por nossa cidade, né, então a gente conta com as orações para conseguir fazer uma cidade bem melhor e a gente continua lá cuidando dela e agradeço o convite, fica de portas abertas para poder ir lá visitar a nossa cidade. Com certeza. Obrigado, prefeito. Obrigado. 11 horas, aliás, meio-dia, 58 minutos, Rede Notícia dessa quinta-feira tá ficando por aqui, né, Janaína? É isso mesmo, e agora você vai ficar com as notícias do esporte com o Júnior Brasil e o Bola na Rede. Boa tarde, Júnior. Mas antes, desculpa. Segue a gente nas redes sociais, entra lá no nosso canal exclusivo no YouTube, @Rede Notícia TVH, também no nosso Instagram, TV Horizonte.oficial e Rádio América Oficial. Você, né? Exatamente. Já somos 5.710 inscritos e a gente quer bater a meta de 6 mil inscritos. Sim, até o final do mês eu conto com vocês pra gente chegar a essa meta dos 6 mil. Agora sim, Júnior Brasil, boa tarde. Júnior